Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre política. Para tratar do tema e para fazer uma análise do cenário que começa a se desenhar, o Bom Dia Baixada recebe a cientista política Clara Vessiani. Clara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Obrigada. E também o deputado estadual Cássio Navarro. Deputado, muito obrigado pela tua participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Estamos aqui à disposição para fazermos um ótimo programa. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pelas nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo Instagram e pelo Twitter. Clara, antes da gente entrar efetivamente no tema das eleições, a gente não tem como não falar da questão da intervenção na segurança no estado do Rio de Janeiro. O que essa ação do governo representa? Veja, Nathalie, a leitura que se faz, que as pessoas têm feito dessa ação do governo, há uma leitura daqueles que dizem que essa seria uma questão política, que o governo, diante de uma situação, por exemplo, o governo federal, o governo Michel Temer, diante de uma situação em que não se poderia, por exemplo, aprovar ou não teria votos suficientes para aprovação da Previdência, que teria entrado com essa intervenção, porque durante a intervenção em qualquer unidade da federação, qualquer ação de intervenção, a Constituição de 88 estabelece que não se pode fazer nenhuma emenda à Constituição. Então, a reforma da Previdência, que significaria essa emenda, ela estaria suspensa enquanto durasse a intervenção. Por outro lado, a leitura que também se faz é que a situação no Rio de Janeiro, ela tem se deteriorado muito rapidamente. Não é uma situação nova, a questão da violência no Rio. Não. Ela já teve um período de melhora e conhecia um período de piora muito grande, agora em razão mesmo da falência do Estado. Porque o Estado está falido, houve um desinvestimento, há também uma dificuldade do próprio governo de conter essa situação em razão da crise que afeta também o governo federal. O que é importante considerar é o seguinte, no que se refere à violência, quando a gente olha o mapa da violência no Brasil, e há um mapa da violência que é divulgado todos os anos, e os dados que, a última vez que eu me atualizei sobre eles, ainda são os dados, se não me engano, de 2016, 2017, a situação da violência, ela é ainda pior em algumas cidades do norte e nordeste do país. Algumas cidades pequenas do norte e nordeste, proporcionalmente falando, você tem uma situação de violência que é ainda pior do que nas regiões do Sudeste. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole que recebe turistas e eventos, cedia tudo isso, e fica muito difícil você manter, por exemplo, aquilo que aconteceu algumas semanas atrás, nas principais vias de acesso da cidade, as pessoas terem que abandonar os seus carros em razão de tiroteio, etc. Há toda uma situação, então é uma situação que já vem de muito tempo. É claro que a gente, diante dessa situação, a gente não pode dizer que é uma falência desse governo, na verdade, eu acho que é uma falência do país, da nação, no combate à questão da violência, é um problema que é de todos nós. Agora, era preciso ter um tipo de resposta, porque a cidade, a população, ela vive uma situação que é o tempo todo de insegurança total, e as notícias o tempo todo que remetem. E eu quero só dizer o seguinte, não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. Não. É um problema que é um problema do país, que afeta o país como um todo, em todas as regiões, mesmo cidades muito menores. De qualquer maneira, ela é uma tentativa de resposta, no caso de uma cidade, que é essa cidade que tem a importância cultural, política, mundial mesmo, que o Rio de Janeiro tem, para tentar conter um problema que o Estado, claramente o Estado do Rio de Janeiro, o governo estadual, não tem conseguido solucionar em anos seguidos, Ou seja, durante muitos anos. O próprio governador, agora em exercício, disse que reconhece que altas escalas da Polícia Militar estariam
envolvidas com o crime organizado e que passariam informações privilegiadas de operações que são formuladas para combater. Então, essa é uma declaração que a gente deve dar um desconto, porque, na verdade, o governador atual do Rio de Janeiro, ele pode ser governador, estar como governador há pouco tempo, mas, na verdade, ele está na política do Rio de Janeiro há muito tempo. Então, essa situação não era desconhecida dele, nem de nenhum outro que tenha ocupado qualquer cargo no Rio de Janeiro. Então, são declarações que, nesse momento, quer dizer, atribuir a culpa à cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ser visto com cuidado. A intervenção, né, da segurança, ela tem sido muito debatida, não há, assim, propriamente alguém claramente contra. Há aqueles que dizem que, na verdade, o Rio de Janeiro já estaria sob intervenção há muito tempo. Se está sob intervenção há muito tempo, então a gente pode dizer que essas intervenções todas falharam há muito tempo. O que a gente pode esperar é que agora a gente tenha um pouco mais, não sei, a expectativa que se tem é que agora se tenha algum tipo de ação mais efetiva. Eu sou um pouco cética com relação a isso, porque eu acho que a questão da segurança, a questão da violência no país, ela é um problema muito maior. Evidente que, nesse primeiro momento, uma resposta como essa pode dar ao cidadão comum uma sensação maior de segurança, pode ajudar também e pode frear, talvez, né, as ações do crime organizado. Mas está na base, né? Pois é, mas é preciso saber, né, como que isso será ou se dará ao longo do tempo. A gente já tem uma reação nos últimos dias nos presídios, porque as organizações criminosas, elas têm controle sobre os presídios e não só no Rio de Janeiro. Então, é uma situação que a gente tem que olhar com muita atenção. Eu acho que talvez, independente da leitura que se faça, dizendo que é uma medida política ou não, é deste governo, daquele governo, talvez seja o momento da população como um todo refletir sobre o que devem ser as medidas efetivas de segurança, e entender que a violência que a gente vive no país não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro, não é de um único estado, é uma coisa que existe, né, e que permeia o nosso cotidiano e todas as cidades brasileiras, e que a gente precisa refletir sobre o que é, de fato, uma política de segurança pública efetiva, eficiente, né? Como conduzir isso. Talvez seja esse o momento, considerando, né, a dimensão que essa ação ela assume, seja o momento de debater, de refletir sobre isso. Deputado, o senhor concorda? Porque a gente está falando do Rio, mas São Paulo não está muito longe dessa esfera de violência, né? A gente vive uma guerra civil, a gente pode dizer que a gente vive uma guerra civil não declarada. E em São Paulo a gente tem grandes facções. Sim, eu penso que não é uma particularidade do Rio de Janeiro, nem mesmo de São Paulo. Eu vejo um problema no nosso país, né? Não dá para a gente aceitar que morre mais gente por ano por violência no nosso país do que em qualquer guerra que já ocorreu na história, né? E então a gente consegue entender e enxergar que está errado. Claro. Ações têm que serem tomadas. Discutir quais são as medidas, isso vem sendo discutido ao longo do tempo. A base é a educação, é a formação do caráter das pessoas. Não tenho dúvida que você começa na base. Só que programas e programas vêm sendo elaborados, seja através de governos do Estado, do governo federal, dos municípios, e não vem tendo resultado, efetivamente. Porque o crime tem força e vem mostrando muito isso. Precisa de uma medida, penso eu, que mais pesada. E nem sempre eu vejo que isso está sendo possível através da gestão local. Como acabamos de falar aqui, né? Existe até a declaração, né, de um governador dizendo que o sistema está corrompido. E muitas vezes a pessoa que está ali na gestão, ela joga a toalha porque não consegue mexer, não tem força para poder combater, né? Aliás, o Pezão jogou a toalha, disse que está fora da vida pública, né? Ele jogou a toalha. Então, o que pede? Para que possa, muitas vezes até o gestor sabe o que tem que ser feito, só que ele não tem condições de realizar. Então, ele pede, sim, essa ajuda ao governo federal para fazer essa intervenção, para poder fazer as ações que são necessárias, independente de ver para quem que vai sobrar o problema, né? Porque às vezes as pessoas estão achando que a dificuldade é com o criminoso e vai ver, não é o criminoso que está causando aquilo, né? Tem alguém por trás que realmente tem toda uma rede envolvida, né? Que está envolvido, né? Então, penso que é importante, mas me preocupa
essa questão. Hoje está intervindo no Rio. E amanhã? Vai intervir mais aonde? Né? Porque penso eu também que quando você tem uma ação forte em um local, o crime ele migra. Né? Então lá no Nordeste também temos problemas gravíssimos. Só que a cultura lá também é bastante diferente da cultura do Sul. Então às vezes as pessoas convivem mais com uma sensação, com uma questão de violência, tendo uma sensação de segurança. Né? Em outros lugares isso já é diferente. Fora do Brasil, nós vemos aí outros países que o índice de violência é baixíssimo, quase não existe criminalidade, só que lá se tiver alguém que cometeu algum ato, a pessoa paga com a morte, não é isso? Agora, falar que isso é o modelo correto, não penso que seja isso não, mas entendo que medidas têm que ser tomadas e acho que foi corretamente essa medida do governo federal. Clara, quando o deputado fala que um dos reflexos pode ser que o crime migre, isso pode acontecer? Isso já aconteceu. Na verdade, o que ficou demonstrado nas últimas rebeliões em presídios no Norte e Nordeste, nos últimos movimentos e agora, mais exatamente nesse momento, com algumas rebeliões, alguns problemas que aconteceram, se não me engano, no Ceará, isso desde que o governo tomou a medida no Rio de Janeiro, enfim, o que fica demonstrado é que essas organizações elas já migraram, elas atuam também, e há outras que surgem no sul do país também, em Santa Catarina, como ficou evidente, por exemplo, só estou citando Santa Catarina porque é um exemplo que ficou assim, emblemático, né, dessa situação há algum tempo atrás. E também no norte e nordeste do país. Então, você observa que essa ação ela vai, e o próprio nome já diz, organização criminosa é isso, né? Ela atua como uma organização. Então, ela vai se ramificando e onde houver espaço. E nesse caso, existe uma coisa da fala do deputado que é interessante, que é a questão da tolerância da população a esse tipo de ação, quando não a conivência mesmo. E a gente não pode nem responsabilizar esta ou aquela, este ou aquele grupo, porque há uma falha do Estado. A gente não vai dizer que tudo isso é resultado só da falha do Estado, não vou dizer isso, mas há uma situação que é uma situação de precariedade em muitas dessas regiões, e é exatamente, as organizações criminosas, elas tanto mais crescem, quanto mais espaço houver para você substituir, né, o patrão, quem quer que ele seja, tá certo? Então, assim, onde você tiver esse espaço, e é na carência, e é mesmo na miséria, e é mesmo na instabilidade, que elas vão organizar, ou que elas vão encontrar o seu espaço para crescimento. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente já vem percebendo isso há muito tempo, e a gente percebe também que a medida de força, ela é importante, mas só a medida de força também não é suficiente. Quer dizer, você tem que repensar o funcionamento da própria sociedade, as nossas próprias relações, e o quanto que a gente tolera ou não, o quanto que a gente convive ou não, o quanto que a gente é conivente ou não, e o quanto que a gente permite e até, enfim, considera que a organização criminosa tem um papel. Muita gente fala, né, a esse respeito, não, mas a organização criminosa tem um papel na comunidade carente. Eu não reconheço papel algum para a organização criminosa, porque, na verdade, viver sob o domínio dela é viver sob o domínio do medo. Então, eu acho que a população que, às vezes, aceita por uma situação de carência, ela vive sob o domínio do medo. E é uma situação terrível, como a gente percebe. Né? Não, a gente percebe o desgaste das pessoas que vivem sobre essa situação. Então, eu acho que até discutir isso, né, o quanto que a gente vem sendo nesse caso, ou até glamorizando, talvez em alguns casos, porque eu acho que acontece isso também, determinadas ações ou determinadas situações, eu acho que isso é importante e que é uma maneira de você tentar mudar isso, né, para daqui, enfim, para um futuro que seja um pouco melhor. As ações de força, elas são importantes, mas elas não devem nunca ser pensadas sozinhas. E a gente deve pensar sempre assim, o limite dessa ação de força, como o deputado colocou. A gente tem, como nação, como projeto, isso colocado pela nossa última Constituição, eu acho que a gente vem buscando nesse sentido no Brasil, a despeito de todo o desrespeito com a questão dos direitos humanos e da cidadania. Essa é uma discussão permanente na sociedade, quer dizer, é uma aspiração da sociedade. Sim. Então, eu acho que isso deve ser discutido dentro desses limites também. Penso eu, só para poder complementar, claro, que as pessoas
tem discutido muito, falado muito sobre essa intervenção. Só que não dá para a gente falar sobre segurança quando a gente anda no centro das cidades e olha lá uma pessoa com uma plaquinha, compra-se ouro. Verdade. Falar que isso não tem uma regulamentação, né? Não dá para ver quantas e quantas lojas que existem, né? Muitas vezes até regularizadas, mas que comercializam celulares usados. Né? Produtos pirata. Sem controle nenhum. Não cheguei nos piratas ainda, né? Mas eu falo muito sobre a questão, ficando mais ali na questão do ouro, da joia e do celular, quanto representa na criminalidade, principalmente no litoral que a gente vive, do roubo da correntinha, do celular, do relógio para compra de droga. E essas lojas continuam funcionando. E a culpa, muitas vezes, é de quem compra. Sim, claro. De quem compra esse celular. Abastecendo, né? Continua abastecendo. Porque está fomentando esse comércio, né? Então, é muito mais ampla essa discussão. Que bom que está acontecendo uma intervenção no estado do Rio, mas tem que ter uma intervenção na consciência das pessoas, para que no dia a dia elas mudem os seus hábitos. Os seus hábitos e os seus atos, né? As suas atitudes. Clara, para o cidadão comum que vive no Rio de Janeiro, ou para o turista, enfim, que vai visitar a cidade, o que isso representa, essa intervenção? Impacta? Então, impactar do tipo, por exemplo, a intervenção é uma intervenção na segurança pública. Do ponto de vista dos direitos individuais, não me parece que a medida ela vá afetar. Então, para o cidadão comum, para o turista, o impacto que poderia haver se você tivesse, por exemplo, uma intervenção que determinasse toque de recolher. Não há isso. Ela é uma intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro, pelo que a gente viu da medida até agora, né? Então, eu acredito que o impacto para o cidadão comum ou para o turista, ainda do ponto de vista daquilo que dos seus direitos, do que ele pode, do que ele não pode fazer, no que se refere à questão dos direitos, eu acho que eles estão preservados. Se essa intervenção vai garantir de fato mais segurança, a gente vai saber ao longo do tempo, porque isso depende de medidas, isso depende de ações. Vai até dezembro de 2018, né? Vai até dezembro de 2018. Então, se isso vai impactar em termos de segurança, de mais segurança para o cidadão comum e para o turista, é uma coisa que a gente ainda não sabe. De qualquer forma, há um impacto, eu considero que no mínimo estético, né? Quando você vê a foto do Rio com um tanque parado no meio da rua, isso principalmente para nós que temos essa história de intervenção militar, de ditadura militar, é uma coisa que impacta. Por outro lado, a gente deve considerar que existem outras grandes capitais do mundo que até em razão ou por outras razões, no caso a questão do terrorismo e tudo mais, quando você visita, quando você vê imagens dessas capitais, você também verá homens e mulheres com uniforme camuflado e fuzil, enfim, andando em determinados lugares, porque se considera que ali pode haver alguma coisa. Talvez eu acho que o impacto para nós seja grande, porque durante muito tempo a gente fez de conta que não havia. Muito comum as pessoas dizerem assim, mas o nosso país pelo menos é um país pacífico. Nunca foi. Nunca foi. Né? E agora fica mais evidente. Então, assim, é impactante, é difícil lidar com essa imagem, considerando o nosso passado recente, em razão da ditadura militar, mas eu acho que esse é o maior impacto nesse momento, assim. Mas, por outro lado, a gente deve sempre ler e se informar sobre o que significa essa intervenção. Exatamente. Então, do ponto de vista dos direitos civis, então, para o cidadão comum, para o turista, para as pessoas que vão ao Rio de Janeiro, isso não tem impacto algum. O que tem é um impacto sobre a questão da segurança no Rio. Não sei qual será o desdobramento, não sei como a gente não sabe, né, se será efetivo ou não, mas do ponto de vista dos direitos, né, não há impacto nesse momento. Essa medida vai ser votada, né, pela Câmara dos Deputados, certamente, na sua opinião, aprovada, né? As pessoas muitas vezes confundem as ações do deputado estadual e federal. Né? Eu sou estadual, não voto essa matéria. Mas tenho conversado com alguns colegas aí, deputados federais, que não veem problema na aprovação. Os deputados da região, inclusive, já declararam que são a favor em virtude da extrema urgência da situação. Sem dúvida. Então, eu entendo que vai ser aprovada sem maiores dificuldades. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco aí sim. A gente entra no tema eleições. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando de futebol.
com mais um gol de Gabigol, o Santos venceu o São Paulo na casa do adversário. Vale dizer que foi o terceiro gol do Gabriel em 3 jogos depois que ele voltou ao time. Com a vitória, o Peixe segue isolado na liderança do Grupo D do Paulistão com 14 pontos. O Peixe volta a campo no próximo domingo, às 7h30 da noite, jogando em casa contra o Santo André. Os detalhes deste clássico entre Santos e São Paulo você acompanha no Caderno Regional, que começa às 7h30 da noite. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje a cientista política Clara Versiani e o deputado estadual Cássio Navarro. Você pode também participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, no Facebook, onde estamos ao vivo, e também pelas nossas demais redes sociais, Instagram e também pelo Twitter. Clara, eu volto esse bloco, agora a gente sim fala de eleições, parece que está longe, né? Mas daqui a pouco a gente pisca, já está no dia da gente colocar o nosso voto lá na urna. São eleições majoritárias, a primeira eleição depois, a primeira grande eleição depois da Lava Jato, né? E que vem com muita expectativa. O que a gente pode esperar do cenário que começa a se desenhar, Clara? Então, como você bem colocou, é a primeira eleição majoritária. Nós tivemos as eleições municipais no processo da Lava Jato e teremos as primeiras eleições majoritárias depois de desencadeado, não propriamente desencadeado, mas assim, depois que conhecemos tudo que veio à tona a partir da Lava Jato. O cenário que se desenha é um cenário também ainda muito confuso, essa questão mesmo, né, da candidatura, da possibilidade da candidatura ou não do ex-presidente, que nesse momento está impossibilitado. Mas há uma expectativa de que isso possa vir a ser mudado. Quer dizer, essa expectativa, na verdade, ela já foi maior, isso no primeiro momento. Ela começa a diminuir, mas evidentemente que a toda hora sempre uma possibilidade, um recurso ou uma nova situação que se coloca. Então, o cenário, ele é de todo bastante indefinido. Além disso, há uma outra situação, que é a situação assim, dos candidatos que poderiam fazer frente, né, a uma candidatura do ex-presidente ou de alguém relacionado a ele, quem seriam esses candidatos, ou até quem poderia ser o herdeiro dessa preferência pelo ex-presidente. Muitas pessoas falam, insistem no Ciro Gomes, no nome do ex-ministro, né, Ciro Gomes, enfim. Mas é um cenário complicado. E é complicado também porque, na verdade, a gente já vem de um processo de muito desgaste das legendas políticas e do ânimo, né, do cidadão com relação a isso. Isso desde 2013, que se acentuou nas eleições de 2014, que ficou pior em 2016, 2015, 2016, com todo o processo de impeachment. Então fica difícil saber, assim, apostar o que virá é uma coisa bastante complicada. A gente tem uma sociedade que nesse momento muito dividida e eu acho muito interessante quando eu escuto determinados candidatos ou lideranças falarem de que não é possível ficar insistindo, investindo nesse ódio, quando são essas mesmas lideranças e candidatos que incitam o ódio. Que incitam, né, e que, enfim, provocam isso ao simplificar ou tratar alguns temas que são bastante complexos, reputando a culpa por aquela situação a este ou aquele, e aprofundando um pouco o debate político. Então, é difícil a gente saber o que virá. Agora, é um ano para nós, quer dizer, se 2017 já foi um ano complicado, em razão da crise e tudo mais, 2018 parece ser um pouco melhor, mas bem pouquinho melhor em termos da questão da economia, a gente ainda tem esse processo das eleições majoritárias, num cenário em que foi, né, enfim, que ficou evidente que as legendas como um todo, né, a gente pode dizer que boa parte das legendas que participaram dos governos, não só federal, em corrupção. E governo estadual também, estiveram envolvidas em um esquema de corrupção relacionado a esses processos todos desencadeados aí, em razão da investigação da Lava Jato e outras investigações, porque não é a única investigação em curso, né? Então, nesse momento, quer dizer, é um momento de absoluto desencantamento, então fica muito difícil a gente imaginar o que pode vir a acontecer. E vai ser um ano animado, principalmente para jornalistas, acho que vai ser um ano bastante animado. Com certeza. Deputado, o senhor concorre à reeleição? Olha,
O cenário vem mostrando aí muitas novidades, né? Eu pretendo concorrer à reeleição, embora eu quero assistir ainda, né, para entender como é que vai ficar esse cenário político propriamente dito. Eu, que sempre disputei eleições aí de legislativo, né, eu também sou eleitor. Claro. E eu fico muito preocupado quando eu assisto, que nesse momento a gente vem assistindo, uma discussão. Poxa, mas não vai eleger ninguém que esteja com mandato, vamos eleger todo mundo novo, tal. Eu vejo esse calor acontecendo um pouco, eu diria, né, de movimento. Mas também entendo que a última eleição que nós tivemos, pós-Lava Jato, aí, pós-delações, tudo, foi no Amazonas, né? Sim. E quem ganhou? O político mais antigo, né? Aquele político que tinha maior história lá e que envolvido até em denúncias, né? Em alguns outros cenários diz que quem vai ser candidato à presidência, talvez quem não tiver preso, né? Chegam a falar isso, né? Porque nesse processo todo, eu não vejo que esteja nenhum partido fora do processo, né? Então todos os partidos, eu sou defensor, ainda temos a Clara aqui que pode falar um pouco sobre essa questão. Eu sou um defensor da diminuição de partidos. Eu acho que nós temos... O que é um partido político? O partido político é um grupo de pessoas que têm os mesmos ideais, que lutam por aqueles ideais para poder fazer a gestão de uma sociedade. Não que se unem por interesses próprios, né? E nós temos hoje políticos que não conhecem, não tem mais nada parecido com idealismo e fazem parte dos mesmos partidos, né? E criações de partidos, num país com 35 partidos, com mais de 90 partidos lá prontos para serem homologados com os requisitos previamente aí colocados que são necessários para formar um partido, já preenchidos. Então, primeiro, esse cenário incomoda um pouco. Incomoda quando eu pego o jornal e leio que tal candidato à presidência da República está fazendo aliança com alguns partidos. Tais candidatos a governo do Estado está fazendo aliança com alguns partidos. E nós já entramos num ano eleitoral onde eu não vi ninguém discutir um plano para poder apresentar um plano de governo. Eu não tenho visto ninguém, eu tenho visto assim, candidatos dizendo, partido A, partido B já estão se unindo para... Mas apoiar cadê a discussão? Candidato. Cadê a discussão do que nós vamos entender sobre segurança? Estamos fazendo uma intervenção agora no Estado. Educação, e o que saúde. está se discutindo? Sobre saúde, plano de saúde, o que está se discutindo? Falar que nós não estamos incluídos nesse sistema, parece que está longe, né? Quando a gente olha a Lava Jato, parece que está longe, está acontecendo lá. Tá aqui junto com a gente, está do nosso lado. Só que o que eu falo para as pessoas, nesse momento, falar que todo político tem problema, não vejo dessa forma. Eu sinto até muito mais isso. Eu que já venho aí no cenário político há algum tempo, eu vejo que os meus eleitores, as pessoas que me apoiam já ao longo do tempo, esses estão com mais calor. Eu vejo que esses estão mais críticos, aqueles que de repente não têm um compromisso de fato, né, com a coisa pública, né? Então eu vejo isso. Então eu vejo esse cenário positivo nesse momento. E penso que é um momento que as pessoas têm que participar mais. Que talvez com uma participação maior, e eu cobro muito isso, sem dúvida. A participação maior não é só no momento da eleição, é no momento pós-eleição. Eu tenho um campo aberto lá nas minhas mídias sociais, onde eu faço uma consulta aos meus apoiadores, aos meus eleitores, sobre as medidas que eu tomo no plenário. E é impressionante, porque é um número muito pequeno, mediante a quantidade de votos que eu tive para me eleger, né? Eu gostaria que fosse um número maior, porque depois que a gente é eleito deputado, a gente não vai ser deputado para aqueles eleitores que te elegeram, né? Você é deputado para o Estado inteiro. Sim. Então as pessoas tinham que participar. E como bom seria se tivessem essa ligação direta
com o seu deputado, né, com o seu parlamentar ali para cobrar as ações dele. Com quem você escolheu, né? Com quem escolheu. Que aí sim, tenho certeza que as coisas iam caminhar melhor, né? Então, acredito que esse cenário aí ainda tem muito para acontecer para definir candidaturas. Dentro deste cenário que ainda precisa, que vai ser definido até 5 de agosto, nós temos noticiado recentemente pela imprensa 70 possíveis candidatos aqui na nossa região e 20 candidatos à presidência da República. Entre eles, gente inclusive como Fernando Collor de Mello, que foi deposto do cargo por um processo também de impeachment. E aí eu pergunto para vocês, né? E gente que não tem nenhuma experiência política, né? O que para mim é ainda mais preocupante. Qual é o risco, primeiro, da gente se deixar levar por este sentimento que existe hoje, colocar no poder uma pessoa que não tem experiência, que não tem caminhada política, e qual é o risco do voto de protesto? Bom, não sei se o Cássio quer começar. Começo eu, começa você. Vou fazer uma fala bem reduzida aqui, vamos lá. Eu gosto muito de me alimentar bem, né? E para me alimentar bem eu gosto de que uma pessoa que saiba fazer comida faça esse preparo, né? Como seria uma pessoa que não sabe fazer comida, né, para preparar um bom alimento, né? E eu vejo mais ou menos isso na questão política. Muitas vezes as pessoas comentam, né? Poxa, não, vamos colocar alguém fora da política. Tudo bem, mas qual que vai ser como é que vai ficar esse bolo ao final, né? Não vejo isso como um bom cenário. Mas penso que quando fala, poxa, temos muitos candidatos, né? É algo natural. É algo natural que as pessoas... Eu digo isso, fui vereador, né? E quando fui vereador, eu tinha amigos nas câmaras municipais, e quando fui candidato a deputado a primeira vez, tinha vereadores que eu conhecia que se lançaram candidatos a deputado também, né? E eu pensava assim, poxa, eu quero ser deputado, eu quero fazer esse trabalho, quero me eleger. Poxa, eu não estou sentindo muitas vezes esse vereador aqui querendo ser deputado, né? Não se preparou para isso, né? Mas ele coloca o nome dele como candidato. E depois ele vai chegando próximo à eleição, ver se ele vai sofrer aí, vai ter uma ligação de alguém e tudo, para desistir da candidatura, para apoiá-lo, né? Então eu vejo que ele tenta se valorizar, né? Então nesse momento, é esse momento onde as pessoas estão se valorizando para lá na frente diminuir essas candidaturas e aí ter os candidatos reais, né? Então eu acho que por isso que hoje tem um volume maior, né? Eu acho que o cenário ainda muda bastante. Com relação a isso, né, ao número de candidatos e no que se refere ao número de candidatos à presidência, alguns sem nenhuma experiência, dos pré-candidatos, porque nós temos até agora pré-candidatos, pessoas que exatamente. se apresentaram porque ainda não temos os candidatos oficiais, pessoas que colocaram o seu nome até esperando o apoio de alguma sigla ou de outras siglas, e aí, vendo dessa lista dos pré-candidatos à presidência, o que nós podemos observar é que a grande maioria tem sim algum tipo de experiência. Na verdade, a grande maioria tem algum tipo de experiência, principalmente legislativa, seja como deputado, seja como senador, enfim, mas já teve algum tipo de experiência. Por outro lado, essa aposta no novo, na verdade, ela cresce na medida em que cresceu, principalmente nos últimos anos. Aliás, nós podemos dizer que este é um fenômeno antigo considerando o nosso processo de redemocratização, que é muito recente, que é de 88, 88 não, mas do final da ditadura militar, em 88 ainda durante o governo Sarney, a aprovação da Constituinte. Nesse processo, nós já tivemos, no final do governo Sarney, uma experiência com o novo, que foi exatamente Fernando Collor de Mello, e que se apresentava como alguém distante, né, de tudo isso que lá estava, ou que estava àquela época. Não só Fernando Collor, mas também Luiz Inácio Lula da Silva, que foram os dois que foram para o segundo turno. Sim. Todas as outras lideranças conhecidas, o caso do Mário Covas, o caso do Aureliano Chaves, o caso do Ulisses Guimarães, foram preteridas em favor desse novo. E a gente vem sempre apostando
no novo. Toda eleição aparece um novo. Nem sempre esse novo ele é vitorioso, mas sempre tem alguém que encarna isso. E nas últimas eleições municipais tivemos, nesse caso, né, em São Paulo, a vitória do novo, entre aspas, porque o João Dória não é propriamente novo na política, mas, enfim, se apresentava como alguém de fora. E por que alguém de fora? Porque há essa desvalorização, na verdade, uma desvalorização da classe política, da atividade política, eu não diria só da classe política, da atividade política em si. O cidadão sabe, tem noção do que é política na vida dele? Então, na verdade, é o seguinte, a relação do cidadão brasileiro, nesse caso, com a política, e esse é um processo que alguns, enfim, historiadores, outros intelectuais têm colocado, que já vem de muito tempo, ela é uma relação, quase sempre uma visão muito instrumental. Ou seja, a política, ela me serve para atingir determinados objetivos, mas não é uma coisa da qual eu queira me ocupar, ou sobre a qual eu queira me informar, ou sobre a qual eu queira debater. Então, na verdade, o conhecimento ele é muito superficial, há um desconhecimento, e esse desconhecimento aumenta à medida em que as fontes de informação que as pessoas usam hoje em dia são também muito superficiais. Sim. No caso, né, as redes sociais, elas se informam preferencialmente pelas redes sociais, a grande maioria delas, é possível observar isso. E nesse caso, o conhecimento, inclusive, de como funciona o sistema, ele é sempre muito precário. Então, por exemplo, no caso agora mais recente, que nós falávamos há pouco, a respeito da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Qual que é o primeiro impacto? O governo está intervindo no Estado do Rio de Janeiro, não é no Estado, é na questão da segurança. Essa é uma medida que contraria a Constituição. Não é, não contraria, ela é prevista na Constituição. E quais são os desdobramentos? A Constituição também prevê. Então, esse desconhecimento de como funciona o Estado, de como funcionam as leis, de como funciona o próprio sistema, o cidadão tem. Ele só conhece, né, muitas vezes, ou ele limita o seu conhecimento, não vou dizer que ele só conheça, mas ele limita o seu conhecimento e a sua ação à questão das eleições, ao momento da eleição. Quando, na verdade, a política ou a atividade política, ela é ou deve ser muito maior do que isso. Quer dizer, a nossa preocupação com isso, ela deve ser muito maior, ela não deve se limitar de forma alguma à questão eleitoral. Né? Então, ela deve na verdade, existe uma negação dessa atividade, né, considerando que essa é uma atividade, ou que seria uma atividade na qual só se envolvem aqueles que querem se dar bem. E eu gostaria de saber qual outra atividade que também as pessoas não se envolvem, que elas queiram se dar bem, porque toda atividade que as pessoas se envolvem, elas querem se dar bem. Né? Esse é o princípio do envolvimento em qualquer atividade. Qualquer um queira ser dentista, qualquer um queira ser médico, queira ser professor, ele quer se dar bem. Só que o querer se dar bem, no caso do político, é sempre com aquele sentido pejorativo do tipo, não, porque ele quer se arrumar, porque ele quer favorecer. Essa é a visão que a gente tem, que não é uma visão, eu quero pontuar aqui, que não é uma visão que surgiu de graça. Não, ela não surgiu de graça, a gente sabe muito bem que não. Né? Mas, por outro lado, essas pessoas que entram na vida política, elas não são exteriores à nossa sociedade, elas vêm da nossa sociedade. Talvez essa seja sempre, desde sempre, a nossa visão de política. E por isso mesmo aí a gente vê como uma atividade, porque a gente considera que essa é uma atividade quase sempre relacionada à corrupção, e não é para menos, sim, a gente sabe, né? Mas a gente costuma considerar, então, que é preciso alguém de fora, um imaculado, alguém que jamais tenha se corrompido. Essa é uma visão terrível, né? Uma visão messiânica mesmo, de alguém que vá nos salvar. E é uma visão que não é só da nossa sociedade, ela é uma coisa cada vez mais comum, você observa isso, inclusive em outros movimentos que aparecem em países com democracias muito mais estruturadas e antigas do que os salvadores da pátria, né? Os salvadores da pátria. Sempre haverá alguém que se apresenta como salvador da pátria. A questão é saber se, de fato, a pátria pode ser salva, essa é a primeira coisa, né? E se essa é tarefa para um só, que eu acho que nunca é. Né? Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, não sai daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos a semana falando sobre política. Neste bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da renovação, da participação do jovem e muito mais. Participam do Bom Dia Baixada de hoje a cientista política Clara Vessiani e o deputado estadual Cássio Navarro. Ainda dá tempo de você também participar
pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu queria pegar o gancho para a gente começar esse último bloco do nosso programa. Você, Clara, fez uma colocação para mim também muito pertinente, eu acredito que para o deputado também, as discussões superficiais em redes sociais, né? Além de incitar, além de você ver que incita um ódio gratuito muitas vezes, né? Além de superficial, muitas vezes elas são feitas em cima de uma notícia falsa, né? E quando a gente fala em notícia falsa, a gente fala em processo eleitoral, a gente se preocupa com a questão das fake news, né? Que nós já discutimos aqui, falamos um pouquinho sobre o preparo do judiciário. Dentro do processo político, dentro do processo eleitoral, qual é o perigo disso? Veja, esse é um fenômeno também, fenômeno relativamente recente, né? Porque ele se deve, ou ele é provocado pelo desenvolvimento, pela grande, né, adesão e, enfim, pela penetração das redes sociais. E que ficou mais evidente nas últimas eleições norte-americanas, né, que, enfim, levaram à vitória do atual presidente dos Estados Unidos. E que foi uma questão colocada lá e que tem suscitado, que tem provocado em muitos países, agora mesmo recentemente, nesse novo arranjo que foi feito na Alemanha para o governo da Angela Merkel, uma das condições dos partidos que entraram na aliança foi uma legislação, que na verdade seja uma legislação mais controladora das redes sociais, porque há uma preocupação não só com a questão do compartilhamento de dados relacionados a essas redes, a privacidade, enfim, mas também com relação à questão das fake news. E que é uma discussão que essas grandes empresas, essas corporações todas, também têm feito internamente a esse respeito. Então é um fenômeno relativamente recente. É relativamente recente, mas ele não é de todo desconhecido. Nós tivemos, por exemplo, nas últimas eleições majoritárias, já vivemos um pouco isso. Muitas notícias eram divulgadas pela internet, muitas coisas eram ditas, eram colocadas a respeito deste ou daquele candidato, e as pessoas replicavam isso, e elas ainda continuam replicando a todo momento. A todo momento você vê isso acontecendo na internet. Se isso, já existe uma discussão, já houve agora, se não me engano, em janeiro, 15 de janeiro, me parece que foi essa data, no TSE, uma discussão sobre a questão das fake news. Porque você tem uma legislação no Brasil, também relativamente recente, de 2015, sobre o uso da internet nas campanhas políticas. Mas você ainda não tem nada muito estruturado a respeito das fake news. Então, essa é uma discussão que se colocou agora recentemente e que o Tribunal Superior Eleitoral vem colocando em pauta, e eu não sei se a gente poderá ter alguma novidade agora no meio do caminho, em tempo de evitar. E o impacto sempre há, quer dizer, o impacto da questão da calúnia, da divulgação da notícia falsa, da matéria falsa. E uma coisa que nós colocávamos até no intervalo, que o deputado colocava, que é a rapidez a velocidade, com que isso se dissemina. Então, muito rapidamente, e não só, né, a gente estava falando das redes sociais, mas um instrumento que dissemina ainda com mais rapidez é o WhatsApp, né, que as pessoas acessam o tempo todo elas são ligadas. Elas perdem mais tempo no WhatsApp do que... Isso, mais até do que em outras redes sociais. Então, assim, no WhatsApp, então as pessoas rapidamente, aquela informação disseminada. Nós já tivemos vários casos aqui na Baixada de coisas muito sérias que aconteceram a respeito de qualquer coisa relacionada à violência ou ameaça e que levou a consequências trágicas, no caso da dona de casa do Guarujá, que, enfim, foi linchada em razão de uma notícia falsa. Então, nós temos esse exemplo aqui na Baixada, mas, de qualquer maneira, existe um impacto, os partidos, os candidatos, a sociedade, né? Eu acho que principalmente os meios de comunicação, os jornais, enfim, as emissoras, elas têm refletido sobre isso como uma forma também de se precaver, de se prevenir, porque é evidente que a divulgação de uma fake news ou a associação, isso mancha definitivamente a reputação da mídia, enfim, da organização que vem a divulgar. No entanto, para o cidadão comum, isso não quer dizer nada. Ah, não, eu compartilhei porque foi fulano é meu amigo, e eu achei que, né, ele é uma pessoa tão séria que pudesse ser. Mas é importante que nós também tenhamos, não por uma questão só de preservar isso aqui, mas até para a nossa própria informação. Como é que a gente... Busque, né? Busque. O deputado falou no outro bloco, falou assim, olha, eu só posso fazer, né, uma boa comida se eu tiver conhecimento certo dos ingredientes. Então, eu só posso, na verdade, informar. Isso vale para professores, isso vale para jornalistas, isso vale para o cidadão
cidadãos de uma maneira geral. Sem dúvida. Se eu checar a fonte, se eu checar a informação. Então, veio de qual site? Como que é esse site? Quem é que organiza as notícias lá? Busque em outros sites de informação, né? Exatamente. Então, se vem uma notícia como veio recentemente, sobre uma onda de sequestros de crianças na Baixada, que era divulgada pelo WhatsApp. Entre no site da Polícia Militar. Eu recebi e imediatamente mandei para uma fonte minha de dentro da polícia. Isso é verdade? Então, é falso. Então, entra no site da Polícia Militar, veja o que a imprensa, os outros órgãos de imprensa estão dizendo a respeito, para antes, né, de alarmar as pessoas. Mas isso está relacionado também com um processo que é um processo crescente, ele não é um fenômeno novo, mas que vem crescendo nos últimos anos, a partir mesmo da crise de 2008, uma série de outros impactos que o mundo vem sofrendo em algumas regiões, a questão da imigração, né, ou dos imigrantes, em outras regiões como a nossa, a deterioração mesmo das condições econômicas e de uma crise social que, em razão disso, se aprofunda, e as transformações sociais, que é o fenômeno do populismo, que cresce de novo, né, que ganha mais espaço, enfim, e as fake news, elas se associam muito a essa visão, que é a visão que nós falávamos antes, do salvador da pátria. O salvador da pátria é exatamente essa pessoa que parece ter todas as respostas. Para que você pareça ter todas as respostas, as suas respostas elas têm que ser curtas, elas têm que ser simples. Elas são normalmente muito superficiais, elas são incisivas, isto é assim e pronto. Eu tenho todas as respostas, eu sou a sua salvação. Então, qual que é a melhor notícia? A melhor notícia é aquela que simplifica, que coloca para mim aquilo que eu estou buscando. Mas é a mais perigosa, né? É a mais perigosa, assim como o candidato mais perigoso, ou a pessoa mais perigosa, né? Eu digo não só como candidato. Até se você escolhe alguém para compartilhar a sua vida, você vai compartilhar a sua vida com alguém que sempre tem todas as respostas para você, isso é um perigo, até numa relação afetiva. É extremamente perigoso. Deputado, como se proteger? Olha, o senhor como figura pública, o que o senhor pretende fazer para não ser alvo disso? Verdade, né? Eu dizia que antigamente nós tínhamos assessores, né? E eu digo, até antes de eu estar na vida pública, assistia, né? Que o político tinha lá alguns assessores que a assessoria era jurídica, né? Sim. Era uma assessoria de trabalhos, de plenário. Hoje, a maior parte dos políticos tem uma assessoria de mídia digital, né? Então, para se proteger, né? Eu acho muito arriscado, porque, infelizmente, quando você realiza um grande trabalho e você faz a publicidade, coloca nas mídias, você tem um acompanhamento das pessoas sobre esse trabalho. Agora, quando sai uma crítica, é natural das pessoas olharem pelo lado negativo, acho que é mais forte isso, né? Aí há uma tensão muito maior. Então, eu vejo com muita preocupação a questão das mídias, mas entendo também que em 2015, lembro bem, mudou a legislação e garantiu muitos direitos assim aos candidatos, né? Inclusive na questão de retirada de material do ar. O problema é a velocidade, né? O problema é a velocidade. Se você deixa 24 horas uma notícia falsa no ar, o prejuízo que ela traz é imenso, né? Sem dúvida. Mas eu tenho certeza que as notícias veiculadas assim positivas na eleição vão ser maiores. Assim seja, assim todos nós esperamos, porque a expectativa é realmente muito grande para o processo eleitoral desse ano, para que as coisas aconteçam, né? E para que as coisas aconteçam bem, da forma que todos nós queremos, é preciso correr atrás de informação correta, e informação correta a gente só tem com fonte correta. O nosso programa, infelizmente, acabou. Eu não debati metade da minha pauta. Eu quero já convidar, deputado, o senhor para voltar, porque o senhor tem grandes trabalhos que são de interesse da população. A população precisa conhecer. E, Clara, você também, por favor, já está convidada novamente a voltar. Eu gosto muito das suas análises políticas. Eu acho elas extremamente pertinentes e dentro daquilo com um discurso e com uma linguagem que quem está lá do outro lado entende. Isso que é o mais importante. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Deputado, muito obrigado pela tua participação e, como eu disse, já está
pré-convidado. Vou falar com a tua assessora para saber qual é uma data próxima para que o senhor possa voltar novamente conosco. Muito obrigado, é sempre um prazer estar nessas manhãs agradáveis aqui discutindo um pouco sobre política, né, para a nossa região. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!